Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do seu gosto. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. Podemos sentar, nessa noite, eu gostaria de compartilhar o sentimento que eu estava no culto ali no meu banco, vontade sentindo. Eu ouvi os louvores que Deus falando comigo e eu em espírito, porque Deus é onisciente, Ele sabe o que pensamos, eu fiquei chamando com o Senhor, quando eu vivia lá no mundo, para viver hoje aqui falando do Evangelho de Cristo, é muito gratificante, até me achar indigno de trazer a palavra do Senhor. Porque só Deus sabe para onde sair, irmãos. E só eu sei de onde Deus me tirou. E durante a semana, quando eu recebi o convite do amado pastor Ney, já comecei a passar mal dele, comecei a escrever a semana inteira. Mas, aí hoje de manhã eu falei para a irmã Fátima, eu não sei o que eu vou pregar lá hoje. Aleluia. Mas, orando ao Senhor, o Senhor falava no meu coração e eu meditava nessa palavra da passagem de Hebreus, que vem falando da natureza da fé. E comecei a me questionar o que é fé. Qual o propósito de você ter deslocado da sua casa, do seu lar, e vir aqui, neste templo de 4 paredes, onde a igreja de Cristo se reúne para louvar ao Senhor? O que estamos fazendo aqui nesta noite? Qual o propósito de cada um? Pensando assim, o Senhor me disse que iríamos falar de fé nesta noite. E aí eu comecei a escrever, né, o famoso esboço. Eu sou muito dono desse esboço, não é muito. E aí eu comecei com uma simples pergunta: o que é fé? Aí eu leio a palavra do Senhor, eu fui lá em Marcos, no capítulo 16, do versículo 15. Eu amo falar desse livro porque é uma coisa que é de mim. Eu sinto como uma obrigação minha, como servo do Senhor, de falar as boas novas, de pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho lá na rua, onde eu passo, eu prego o Evangelho numa lanchonete lanchando. Como que eu prego o Evangelho numa lanchonete lanchando? Com o meu testemunho de vida, com o testemunho de um verdadeiro morador. E está escrito lá, né, que ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura essa, que é eu e você, e muitos que estão lá fora, que ouviram este Evangelho. E aí, como que evangelizar o mundo se eu não sei o que é fé? E eu pergunto para a igreja, gostaria só para me ajudar, se você levantar a mão, você que sabe o que é fé. Levante a sua mão, por favor. Se lermos, ou seja, se examinarmos a palavra de Deus, irmãos, veremos que ela já testifica o que é fé. E eu lembro que Deus, eu vi que está escrito o seguinte, como é que diz o nome? Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. O título do capítulo 11 diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados no Antigo Testamento. Esse negócio de boa e aleluia.
E está escrito assim, irmãos, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O que eu vou falar nessa noite é sobre fé, aonde esses jovens que vocês estão vendo naquilo do público pela misericórdia de Deus, uma vez no meu livro espelho, irmãos, eu não me conheci. E fiz até um escândalo, porque eu vi um monstro. E aí eu chamei mais 2 amigos e pedi para que eles olhassem junto comigo nesse espelho, e eu chorando, e eles achando que eu estava doido, estava ficando mal, porque eu tinha usado muita droga. E ali eles falaram, olha, você. Eu falei, não, esse não sou eu. Mas isso era a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, mesmo eu no mundo, ele me incomodava, porque eu vivia no pecado. E a minha visão espiritual era tampada. E sempre na minha vida, Deus me deu pessoas, até mesmo índias, para me alertar sobre o que é fé. Qual foi o propósito de Jesus pagar o trono de glória para descer aqui na terra e morrer por nós? Ele desceu, irmão, e isso era a mensagem que Deus falava no meu coração. Então, irmão, eu analisando a palavra do Senhor, eu mesmo, quando eu fazia seminário numa igreja católica, apostólica, romana, eu era seminarista onde meu sonho era ser padre. Meu sonho era falar de Deus, só que eu não conhecia esse povo maravilhoso que é o crente. Eu vivia mais só em listas e essas coisas e tal. Eu era colorinho, eu não tinha lazer na rua. O negócio era só estudar, separado para ser padre. E uma vez eu conheci uma irmã, o nome dela era Fátima. E essa irmã me convidou para um culto, como o de hoje, no dia de domingo. Aí ela me começou a falar desse evangelho. Aí ela me citou esse livro que eu acabei de ler em Hebreus, né, do seu capítulo 11, falando de fé e perguntando se eu sabia que era fé, porque eu não perguntei para a igreja. E eu disse a ela, a fé é para todos nós que rezamos o rosário, Nossa Senhora da Aparecida. Na minha inocência, irmãos, eu não sabia o que era realmente a fé, porque eu não conhecia a verdade, pois a Bíblia é a verdade. Eu só sabia pegar a Bíblia e deixar lá no livro onde o padre escolhia, para que ele fosse fazer a missa e ali ele viesse fazer a celebração, para que o povo pudesse ouvir. Então, quando eu abri os meus olhos, eu entendo hoje que naquela época eram os fantoches. E aí eu fiquei falando, Senhor, eu fui neste culto, como que eu vou no culto e como que eu vou falar com o padre? E aí eu me deixei uma mentira mágica do padre, falei que ia no aniversário e saí, e fui no culto. No momento que eu cheguei na porta da igreja, irmãos, eu comecei a tremer que nem várias vezes. Nunca tinha sido crente. E ali eu entrei, 2 obreiros vieram me cumprimentar e me colocaram num lado de banco, porque lá onde eu fui a primeira vez no culto, tem aquela resenha de colocar mulheres de um lado e homens do outro, aquela coisa toda. E aí eu fiquei o culto todo tremendo. Aí no segundo louvor do louvado eu falei, eu vou embora. Vocês estão fazendo uma macumba para mim. Porque tem um negócio aqui que eu não sei lá, está me remoendo por dentro. E ali, irmãos, eu comecei a ouvir o Evangelho na hora da palavra, como vocês estão me ouvindo aqui hoje. E eu parei para prestar atenção, mesmo tremendo. E a irmã que tinha me convidado lá na porta, eu disse, não vai embora não. Escuta mais, isso que você está sentindo é o Espírito Santo falando no seu coração, porque é ele que liberta o homem. E eu falava, não é ele não, é a minha que liberta o homem. E eu temia ela, sabe? A fé que eu tenho hoje em Deus é diferente da fé que eu achava que tinha.
E quando eu estava lendo aqui em Hebreus, vou retornar aqui, aí eu vi aqui vários exemplos de fé. Eu gostaria de citar alguns que eu achei muito importantes. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então hoje eu entendo que aquele dia que eu entrei na primeira vez no mundo evangélico, eu agradeci a Deus. E aqueles anos inteiros que eu ficava no pé de uma estátua, rezando, eu não estava agradando a Deus. Aleluia. Mas pela minha inocência, por não conhecer a verdade, Deus me suportava essas coisas. E ali o homem abriu a Bíblia e ele mal começou a orar, e ele lá de cima do monte, ele me apontou o dedo de profeta de Deus, e começou a falar algo para mim da parte do Senhor, aonde ele dizia: eis que de ti farei uma grande obra. E eu te enviarei aos 4 cantos da terra para falar do meu amor. E onde você pôr as mãos, não será as tuas mãos, mas sim as minhas mãos. E hoje aqui eu estava meio que, sabe assim, confesso de mão meio que triste. Porque eu não sou diabo, né? Não é nada disso. Mas triste com Deus, não. Mas triste por ver que faltou alguns irmãos, e eu digo falta. Triste por saber que existem pessoas que estão se afastando do Evangelho. E eu acreditei da palavra do Senhor, que se multiplicar a iniquidade, alguns muitos se criariam. Hoje em dia estamos tendo um pregador, ou para quem se dirige no trabalho, no culto, de praticamente implorar a igreja para dar um plano de Deus. Então essas coisas, a gente tem que observar. Glória a Deus! Tem que observar quem vai trazer a palavra, quem Aleluia! Hoje é uma festividade, tivemos uma festividade aqui maravilhosa, dirigida diretamente por Deus, Pai. Não foi pela demanda que dirigimos, mas ela foi os instrumentos de Deus para dirigir o mundo. E eu vi verdadeiramente Deus honrando as suas filhas. Foi muito que eu estive com alegria dele até hoje, irmãos. E eu creio que ele entendi sempre, porque verdadeiramente eu abri o meu coração e deixei que Deus trabalhasse na minha vida mais uma vez. Observando que, independente de festa ou não, Deus sempre honra quem é justo a ele. Uma vez eu fui num festa pregador abençoado, e ele pregando, ele disse que aqui ele deu um exemplo. Ele estendeu a mão e disse que aqui embaixo está nós, servos do Senhor. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Todo aquele que nele não crê já está condenado. Assim diz a palavra do Senhor. E ele constituindo, e ele disse dessa maneira, eu pude observar que ele não estava sozinho, como você também não está sozinho. Em algumas igrejas, os bancos são reservados para anjos, mas aqui os bancos são reservados para você, salvos em Cristo Jesus. Então, meu irmão, não deixe a sua fé se abalar. Como vemos aqui na época de Noé, que eu acabei de ler, na época de Enoque, onde por inveja que o homem Caim matou Abel, é o que está acontecendo hoje no nosso meio, e a nossa visão espiritual está cansada. Querendo ou não tem que falar de irmãos, está cansada.
achamos que estamos cultuando a Deus, saímos de casa, ficamos em frente ao espelho nos arrumando, temos que nos arrumar, porque somos coerdeiros de Cristo, filhos do novo olho da praça, ao glória, aleluia. E quando chegamos ali, não cumprimentamos o nosso irmão, aonde a palavra nos diz que somos um só povo e Cristo é o aleluia, Jesus. E orando e confiando no Senhor, eu continuei naquele ponto, e aí, quando ele acabou de usar o tempo de profecia para na minha vida, eu estava lógico em prantos, né? Porque quando Deus fala, menino, você não acredita, o seu coração ele não puder ouvir, você tem que ter um coração pior do que concreto. Mas graças a Deus me quebrantou e eu pude ali ver verdadeiramente aquele Deus que eu cria. Ele, sabe, ele sempre me amou. E eu não sabia disso. Não dava valor. O valor que se deve dar. E no final do culto, como vocês sabem, todo crente, graças a Deus, sai da pele. Tem gente que não gosta, né? Mas naquele dia ele não tivesse feito apelo, eu não teria aceitado Jesus. E eu não aceitei. Pensa uma pessoa ruim, meu Deus do céu. Mas assim, uma coisa que eu vou falar, irmão, eu saí de lá chamando o crente de macumbeiro, xinguei os crentes de tudo quanto é nome. E olha que Deus falou que eu chorei, dizia, eu fui quebrantado. Ou seja, foi uma emoção. Então o que passa para vocês hoje de agora? Muitas das vezes estamos agindo por emoção na cara do Senhor. Onde está o verdadeiro adorador? Eu lembro de um hino que diz que muito em breve vai sair uma notícia de um povo desapareceu. Este povo era muito humilde e louvava a Deus. E depois desse acontecimento, irmãos, a Bíblia nos relata muitos virão correndo, chorando, procurando nós. Nós que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Nós que nos renunciamos a nós mesmos por amor de Cristo. A coroa que ele usou não era de ouro aqui na terra, pois a de ouro ele largou lá no céu. E para usar uma de espírito comigo. E aqui eu fui remoendo o Evangelho, depois que eu saí do ponto, fiz vista grossa, enxuguei as lágrimas ali e tal. E quando eu cheguei em casa, o padre já sabia que eu tinha ido na igreja evangélica. Não sei qual foi o motivo, mas que Deus salve nele em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu simplesmente não ia falar nada, era verdade. Eu abaixei a cabeça primeiro. Aí, amanhã a gente conversa. E eu fui dormir. E pela primeira vez na minha vida, eu dobrei os joelhos e orei diferente. Aí eu não lembrei mais. Aí eu larguei o dedo de lado e fui orar a Deus diferente. Eu falei, eu quero ver se eu puder doideira desse sério ali. Eita glória! E aí eu comecei a fazer a oração simplesmente imitando, tá? Eu não sabia orar. Mas eu sabia fazer boas repetições. Muitas das vezes nós ainda fazemos boas repetições. Muitas das vezes nós ainda não sabemos pedir ao Pai aquilo que realmente precisamos. Mas como saber pedir? Porque é isso, irmão, nós só sabemos pedir. Só isso. Só sabe pedir. Eu tenho visto alguns irmãos e irmãs, principalmente jovens, reclamando diariamente. Tem tudo na mão, irmãos. Tem pai, tem mãe, entendeu? Se precisar de um colo, tem em casa. Se precisar de um conselho, pode chegar para o seu pai ou para sua mãe e se abrir, porque você é herança deles, eles são obrigados a cuidar de você. Porque se eles não cuidar, Papai do Céu dá um jeito para você de volta para ele, que vocês vão ver. E diz que os pais serão cobrados. E aquilo ali eu comecei a orar e entrei na minha oração.
na questão de comecei a questionar com Deus por que eu não tinha pai, por que eu não tinha mãe, e por que o pai que tinha que cuidar da minha vida. E aquilo eu sou muito detalhista, irmão. Eu começo a pensar que eu já estou pensando lá em Apocalipse, eu vou falar aqui, misericórdia. Mas aí na minha oração, irmão, eu vou resumir porque o relógio abençoado não espera. Na minha oração, o padre estava atrás da porta do meu filho, tá? E eu não sabia. E ele não me interrompeu. Logo de manhã ele me chamou para dar uma conversa. E aí ele marcou uma reunião com o Léo e outras pessoas, tá? E a minha função de coroinha é contar. Vamos falar de outro, para não linguagem que entendeu. Eu peguei disciplina. Fiquei na prova. E naquela disciplina eu aproveitei o embalo e fui no grupo de novo. E eu fui no grupo pela segunda vez. Cheguei no grupo, é aquela tremedeira de novo, aquela alegria, irmão. Uma coisa, eu não sei explicar, eu sei que é Jesus na nossa vida. E eu sentia, sabe, os louvores. É engraçado que qualquer louvor que sobe no culto, a letra fala lá dentro da alma. Eu ouvimos aqui, irmãos, menino do céu, eu senti o céu aberto sobre a igreja. Aonde se tentaram matar os seus sonhos, Deus já nos deu a cura, Ele já nos restaurou os sonhos. A partir do momento que você abriu o coração de Deus. E naquela reunião, assim, eu entrei, que eu fui tal, aproveitei para fui no culto pela segunda vez. E eu só chorando, mesmo para chorar, e chorando, e aí foi pregado sobre Apocalipse, aonde diz que todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí eu coloquei o irmão lá. Quem é a igreja? Vai falar dessas paredes aí? Aí ele falou, não, a igreja é você. Oh, meu Deus. Aí a minha cabeça começou a comunicar. Eu não sabia o que pensar. A igreja eu? Como que a igreja é eu? E naquela aplicação, o irmão, Deus usou o irmão para esclarecer as minhas perguntas, dizendo que antes de Jesus vir descer na terra, assim como o homem em pecado foi destituído da glória de Deus, ao povo, para ter o perdão de Deus, ele tinha que se arrepender e fazer sacrifícios de animais no templo, onde o sacerdote ia ali, molava o cordeiro, dava o sangue, e ali era perdoado o pecado do povo. Aonde era amarrada uma corda na cintura do sacerdote, com os sininhos balançando. E ele foi pregando. E eu estou transmitindo essa mensagem daquela época para vocês hoje. E se o povo estivesse pecado, ou em alguns sacerdotes, o sacerdote lá no Santo era caído morto e fulminado na hora por estar em pecado no lugar onde ele havia a presença de Deus. E muitas das vezes, irmãos, até eu mesmo já entrei na casa de Deus em pecado, com o coração endurecido e não quis confessar o meu pecado a Deus. Uma emoção minha, o orgulho meu, aonde eu ainda não tinha libertação completa de Jesus. Mas existem pessoas na igreja que, por mais que você acredite, muitas das vezes ela está orando pela sua vida e você não sabe. E você está murmurando contra aquela pessoa. Aleluia, Deus, glória a Deus. E havia pessoas orando por mim, como há hoje, até hoje, continue, pelo amor de Deus, não para. Depois eu não quero entender. Aleluia. Isso, irmãos, foi na cidade de Itaguaçu, não sei se vocês conhecem. E ali nesse culto, eu endureci o coração e não quis aceitar Jesus. Mesmo Deus falando comigo, eu não quis aceitar Jesus. Eu achava que eu já tinha Jesus. Eu já tenho Jesus, eu rezo todo dia. Eu nem preso, eu não faço nada. Eu vou morar no céu. Eu e você vai estar aqui. E aí, conversa vai também, eu tenho meu grupo de jovens militares na casa paroquial. Jovens, irmãos, que não tinham medo de carcereiro.
Onde o padre atendeu eles, só não faltou pegar um revólver, porque em palavras ele atingiria mais do que um revólver, porque a língua mata. E aqueles jovens ouviram calados, só queriam conversar comigo. E eu me retirei. E corri a cara do padre e falei com ele para que ele me esquecesse, porque eles eram meus amigos e que eu tinha que falar com ele. Eu desafiei o padre, irmão, porque ele poderia me jogar na rua, porque eu não tinha coragem. E mesmo assim, algo me tocou: venha, venha. E eu fui. E aí eles me convidaram para um culto de jovens. E eu fui, aonde eu vi um jovem pregando. E quando eu olhei aquele jovem, eu não olhei erros, irmãos, eu não olhei qualidade, eu só olhei qualidade para ela. Eu não sabia olhar erros. Então eu ouvi o evangelho vendo aquele jovem engraçado, um jovem, tudo que ele ia falar, ele estava encarando no meu olho. Tudo que ele ia falar, ele estava encarando no meu olho. Aí eu chamei o irmão, se aquele irmão não parar de olhar para mim, eu vou levantar e vou mandar ele para o inferno. Aí o irmão começou comigo, não, tal, e evangelizando, me acalmando, tal. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele teve me passando que isso era normal. Que como que ele ia pregar e ia olhar para a igreja? Eu falei, mas eu não sou igreja. Não, você está olhando para você porque você é igreja. E aí, eu no final do culto, eu já ia saindo para fora, irmão, aí o pregador, ele pegou o jovem, pegou o microfone e me chamou para que ele sentiu de fazer uma oração comigo. Quando ele falou isso, eu também senti ele pôr a mão na minha cabeça. E eu creio naquilo que está acontecendo. Muitas das vezes o Espírito Santo está te incomodando, muitas das vezes o Espírito Santo está falando com você e você não crê. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Quem cabe julgar se é ou não é de Deus, irmão? A não ser o próprio Deus. E eu fui pela fé, estamos falando de fé, e eu fiz um ato de fé. Eu dei o primeiro passo. E nesse meu primeiro passo, eu recebi a primeira oração em alto de mãos. E não se assuste, eu não caí endemoniado, graças a Deus. E ali, irmão, e naquela oração que ele fazia por mim, eu fechei os olhos e comecei a ouvir a oração dele por mim. E ele orava: Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu oro por esta igreja, e que esta igreja seja revestida do teu poder, e que esta igreja seja o verdadeiro adorador do nosso Deus, e que Senhor é salvo grandemente na tua obra, pois a honra é tua e o poder é teu. Que diminua ele, cresça o Senhor, batiza ele com o Espírito Santo, renova as forças dele, ressuscita os sonhos dele. Irmão, na mesma hora ele fez uma pergunta, Jesus. E hoje eu tenho o nome escrito no livro da vida. E por mais que tente abalar os meus sonhos, Jesus está comigo. Glória a Deus! A palavra de Deus diz que a tua vara e teu cajado me consolam. Aleluia! Deus, ele me consola, ele está te consolando. Aquebrando o teu coração, deixa Deus falar contigo. Vocês ouviram a irmã Linara cantando com um povo maravilhoso, onde diz que Jesus, eu gosto de falar de Jesus. Eu poderia citar mais alguns exemplos de Abraão, que por fé, ele é considerado nosso pai na fé, que por fé ele não pegou o seu próprio filho. Deus mandou, entregue o seu filho. E ele foi. E o filho, sem murmurar, deitou em cima do altar, e ali o pai meteu o pé e matar ele. Mas Deus proveu do céu para ele o poder, ele não deixou que matasse o filho. Sabe por quê? Porque Deus não aceita sacrifício humano. O meu Deus, ele não mexe com feitiçaria. O meu Deus, ele desfaz as obras do diabo. Glória a Deus. E Deus, irmãos, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu, sabe, foi uma coisa tremenda. Eu sei a proposta de oração. E eu falei: Deus, eu não sei orar direito, mas eu creio que o Senhor vai me ensinar. Porque
porque o Senhor está falando aqui comigo, que o Senhor pegou aqui na boca daquele homem que tudo que nós pedimos como igreja, o Senhor é fiel e verdadeiro para cumprir a nós que pedimos ao Pai. Pois qual pai, qual filho, seja uma pedra, o Pai vai dar outra coisa. Pedindo pão, ele vai dar pedra, mas pedindo pedra, ele vai dar pão. E Jesus está te tirando algo, não sei o que é. Eu não sei a sua necessidade, o seu problema de dia a dia, a sua vida, o seu cotidiano, a sua vida dentro de casa, se na sua família há ímpios, se não há ímpios. Continue orando por ele, porque quando oraram por mim, eles também oravam para mim e falavam, não tem jeito. Não tem jeito. Mas alguém achou que eu tinha jeito, e esse alguém foi Jesus. E ali eu cheguei na casa paroquial, onde eu morava justamente com o padre, e eu de padre, ele estava jantando, e eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso te falar uma coisa agora. Ele não estava se incomodado nesse momento de janta. Ele tem toda uma regra, e eu quebrei algumas regras. E nesse quebrar a regra, eu disse a ele, eu aceitei Jesus. Aí ele falou, você agora faz parte dos crentes? Eu faço. Você está vendo esse negócio de homem, meu sonho agora mudou. Agora eu realmente tenho um verdadeiro sonho. É ser um pregador do Evangelho de Jesus. Aonde é muito escanteio. Não tem esperança, mas Deus vai te salvá-los, porque Ele me salvou. Ele vai me capacitar para que eu possa ajudar a igreja de Cristo a ganhar almas para o reino dele. Aonde eu me fechar de olhos, na chão da coisa, Deus irá arrebatar um povo comprado, vendedores de pecado, lavado de meninos, sangue de Cristo, da e naquele dia, irmãos, quando eu aceitei Jesus e falei para aquilo para ele, eu entrei no quarto no propósito de 40 dias de jejum, porque eu li na Bíblia que Jesus jejuou por 40 dias no deserto. E aí o diabo foi tentar eu bicho abusado, mas ele já foi derrotado na cruz, irmão. Jesus já diabo não. Você tem que apenas resistir ao diabo para que ele fugirá de vós. Então, irmãos, resistam ao diabo. E naquele propósito de 40 dias de oração, eu não sabia, né, que ele estava tendo sem comer de novo. E eu estava em jejum há 3 dias já, sem água e sem comida. E orando, quanto mais eu orava, mais gozo e alegria eu sentia na minha vida. E aquele negócio eu misturei glória com aleluia. E eu entendi um propósito, Deus, que aquele povo, justamente marcendeiro, não estava fazendo nada contra mim, estavam falando aquele monte de gente esquisita. Eu quero falar que ela briga, eles falaram até o dia que eu venho do Senhor. E que o Senhor está... E eu depois de nós chorando com a minha espera leve, porque eu vou ver a dele, e eu vou me dar com o Espírito Santo. Muitas das vezes nós olhamos para os nossos filhos e não vemos o valor deles, mas sabe que toda a liderança é constituída por Deus. E eu aprendi isso aqui da Bíblia. E eu aprendi a obedecer e a obedecer. Por mais que erramos, tira da sua cabeça que eu tem jeito, irmãos, errar é humano, permanecer no erro é falta de sabedoria.
Errei por não examinar conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade ela vem de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E quando eu ali fui passado com o Espírito Santo, e ali eram poucos pastores ali, que aonde eu vim, eles têm que ser confirmados. Ninguém lá diz assim, eu fui batizado porque falou uma língua, não. É confirmação justamente com os anjos da igreja, pastores. E ali eles custou. E ali vamos ali uns 6 falando de mistério, trocando de mistério. Engraçado que ninguém falava a mesma língua. E naquele troca de mistério, irmãos, eu simplesmente só via glória, eu via fogo, e sabe? É uma coisa espiritual, eu não me fogo assim, você está aqui esquerda agora, meu irmão. Eu via pelos olhos da fé. E pelos olhos da fé eu vejo que Deus faz mãos instantíveis sobre a sua vida. Eu vejo que Deus trabalhando na sua vida. Lembra da conjuntura que eu fiz aqui do pregador, que eu fiz na mão aqui, irmão, vocês estão ligados, onde eu disse que Deus está aqui e nós estamos aqui. Só que nós somos teimosos. Temos uma mania tremenda de achar que somos alguma coisa. E de repente achamos que somos os donos da verdade e saímos daqui. Com coisa que Deus é obrigado a lançar a mão dele para cá, onde eu vou. Uma vez, irmãos, eu parei de glorificar o Senhor na igreja, parei de orar por um orgulho meu, aonde eu ouvi algumas pessoas, envolvidas da igreja, sempre tem um joelho em é Bíblia, tá? Não sou eu que estou jogando ninguém, não estou jogando ninguém, estou falando de Jesus. Então não me entenda mal, pelo amor de Deus. E esses joelhos que eu oro por eles até hoje, para que Deus liberte eles como Ele me libertou. E trabalha na vida deles como Ele trabalhou na minha. E eu ouvi eles falando algumas coisas. E nessas coisas que eu ouvia, eu contei por um dia uma vez. Eu ouvi o seguinte: eu nunca vi Deus batizar o homem sexual com o Espírito Santo. E sabem de onde vinha essa crítica, essa pedra? Vinha da boca de uma regente de novidades, e vinha da boca de um presbítero, e vinha da boca de uma regente de tribulação. E daqueles jovens, aonde eu era sentado, e aonde eu vivia louvando o Senhor. Irmãos, eu estava no banco, os jovens eles levantavam para não ficar perto de mim, porque ninguém acreditava que Deus viesse no homem. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, sabe, de repente eu deixei que a minha emoção falasse, não a razão. Nós, irmãos, temos que agir pela razão e não por emoção. A emoção faz a gente se enganar. E aquela minha emoção de tristeza, muita tristeza, irmão. Dali eu não ficar questionado e tal, falando comigo. Não, irmão. Eu desci para casa. A primeira vez que eu voltei o primeiro mundo, eu não contava uma escola dominical, eu não contava uma coração. E pela primeira vez eu voltei o culto. E que acredite ou não, era um dia que eu ia pregar. Era um dia que eu tinha oportunidade de pregar, era a primeira vez que eu preguei. E aí eu fui para casa, cheguei em casa, eu só sabia chorar. E a irmã Fátima, que me evangelizou no início, lembra? Eu falei. Ela chegou, eu morava com ela, porque o padre me expulsou de lá, então para mim não morrer na rua, ela abriu a porta e eu era na casa dela. E ela chegou em casa, me abraçou e ficou a noite inteira acordada comigo, chorando comigo. E eu não falei o que era, e ela me perguntando o que era. E nesse perguntar, eu não sabia falar nada, eu só sabia chorar. De manhã, cedinho,
o pastor daquela igreja foi lá visitar, porque eu não faltava um, por isso não se incomode quando eu falar aqui em cima, eu senti falta de alguém. Não é para mostrar e envergonhar a pessoa no meio do culto, não, irmão. É porque faz falta. E faz parte do corpo de Cristo. E eu sou o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E ali Deus usou o pastor, o anjo da igreja. Sabe, foi muita coisa, mas eu tenho que resumir. E ele tentando me acalmar para que eu conseguisse falar o que era. E ele levantou a voz de oração de repente, e ele começou a ouvir. E ele ali começou a falar em mistério, e eu só sabia chorar. E de repente deu uma alegria no meu coração. E eu consegui parar de chorar por 5 minutos. E nesses 5 minutos, Deus falou praticamente 1000 anos. Tudo que eu precisava ouvir 5.000 anos, Deus falou para mim. E quando ele falou aqui, irmão, eu ouvi. Aí eu me alegrei, cheguei às lágrimas, daí ele falou, olha, à noite eu vou vir te buscar para você ir no culto. Falei, amém, eu vou no culto. E no decorrer do dia, passei um longo dia. Só para não ficar no tempo, eu falei aqui que eu jejuo, primeiro propósito de jejuar 40 dias. Irmão, nesse terceiro dia que estava jejuando, o pastor me chamou na secretaria. Aí eu falei, irmão, o que eu fiz de errado? Eu vou tomar disciplina. E aí ele me chamou e entrou na secretaria, lógico, com mais 2 obreiros. E ali ele começou a chorar, ele me abraçou, eu não entendia nada. Eu simplesmente abracei também, comecei a chorar, sentimos a alegria do Espírito Santo. E começou ali um mistério diferente. Não foi uma coisa assim, passageira. Hoje em dia, irmão, a gente pula hoje, amanhã a gente não pula mais. Naquele momento ali, Deus olhou para ele e falou assim, Deus quer que você fizer o jejum que você está fazendo aqui agora. Eu levei o pé à cabeça, da cabeça ao pé. Eu como é que eu sabe que eu estou jejuando? Não, porque Deus está falando que você precisa pegar o jejum agora, porque o seu propósito será ouvido. E eu o jejum, porque Deus era a vida das coisas, e Deus tem te avisado todo dia na sua vida. Para e observa uma coisa, a palavra diz que Deus nos ouve o Espírito diz às igrejas. Nós somos o templo morado do Espírito Santo e a cada dia Ele está nos dizendo e nos alertando. Não teremos aflições, meu filho, mas tem de bom ânimo. Eu vou vencer o mundo. Todo dia nos avisa. E ele, como ele avisa antes, ele me avisou, que eu não fizesse sacrifício de todo. E eu sempre o jejum e Deus me abençoou. Só para não ficar muito papo, que eu falei dos 40 dias. Mas para encerrar o que eu quero realmente passar para a igreja, sobre o recurso de fé, na palavra do Senhor, em mais de 8 anos, vem pegar esse cristianismo. E nesse tempo todo, muitos crentes vivem murmurando. Eu posso lá curtir porque Jesus nos deu 2000 anos, lá dentro eu curti a vida. Só que às vezes esquecemos que Jesus ele vem todo dia ele leva um. Todo dia ele recorda Irmãos, estamos preparados, vamos saber do dia de amanhã. Então a minha preocupação é um dia fechar os olhos nessa terra e ver Deus ouvir do Senhor e receber o salário da morte, que é o pecado. Mas não, o irmão não é super-homem, o irmão não peca, o irmão é santo. Não. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Só que hoje, irmãos, eu sou um pecador decidido.
E como eu estava contando para os irmãos quando eu acredito que é verdade que aconteceu aquilo, e eu fui no culto do pastor, eu realmente foi me confiar. Quando eu cheguei ao culto, aquelas 4 pessoas que estavam falando mal de mim, o Espírito Santo, eu já orei por eles. Eles automaticamente me chamaram de pediram perdão. E aí nós fomos renovados pelo Espírito Santo. Só que o orgulho me fala muito mal, irmãos. E eu vou, como eu digo, eu vou dizer essa verdade, foi resultado dessa verdade aqui. Graças a Deus ela está passando. E eu endureci o coração e falei, olha, que existem 7 pecados capitais. Eu cometeu 7 e ainda vou inventar mais alguns. Eu não quero saber de crente mais na minha vida. Porque quando eu vim para essa igreja, eu via vocês pegar moço, e vocês não estão vivendo amor, eu estou fazendo o que aqui dentro? Eu comecei a olhar pelo lado errado. Eu não tinha que olhar os Deus do meu irmão. Eu tenho que olhar para Jesus, pois ele não me errar. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, eu senti a presença do Senhor. Saiba que eu não gostei do Evangelho. E me afastar do Evangelho. Mal eu saí daquela porta da igreja, já tinha um carro do demônio lá me esperando para me poder pecar. E eu peguei o primeiro pecado capital.